Na videoaula de hoje vamos estudar as equações. Em uma situação, quando precisamos encontrar o valor de um ou mais números desconhecidos, transformamos o texto que apresenta o problema em uma sentença escrita na linguagem matemática, usando letras e símbolos. Imagine resolver situações usando palavras e desenhos. Parece bastante complicado, não é? Mas durante muito tempo era assim que as situações com números desconhecidos eram resolvidas. O uso de letras para representar os números desconhecidos facilitou a resolução de problemas e trouxe enormes progressos para a matemática. Vejamos algumas situações onde as equações são utilizadas. Passeando com seus netos, Helena percorreu 2/5 do comprimento total de uma avenida. Se andasse mais 40 metros, teria percorrido a metade da extensão total da avenida. Por meio de qual sentença matemática poderíamos obter em metros a extensão total dessa avenida? Primeiramente, precisamos identificar qual é o número que nós queremos encontrar. Bom, nós queremos encontrar o número que representa a extensão total dessa avenida. Como é um número desconhecido, nós vamos representá-lo por um símbolo ou por uma letra. Vamos representar pela letra X, por exemplo, o comprimento ou a extensão total desta avenida. Bom, podemos fazer aqui um esquema dessa situação, indicando aquilo que está sendo descrito no enunciado. Voltemos aqui ao enunciado. Então, Helena percorreu 2/5 do comprimento total da avenida, ou seja, 2/5 de x, e se ela andasse mais 40 metros, teria percorrido a metade da extensão, ou seja, 1/2 vezes x. Então, no esquema abaixo, podemos verificar que, adicionando 2/5 de x, ou seja, 2/5 do comprimento total da avenida, com 40 metros, nós temos exatamente a metade da extensão total dessa avenida, ou seja, a metade de x. Fica fácil ver aqui que se nós então fizermos a soma 2/5 de x mais 40, isso será igual a metade de x, ou 1/2 de x. Assim, nós conseguimos formar uma sentença matemática representada por uma igualdade, em que usamos a letra x para nos referir a um número desconhecido dessa sentença. Vejamos agora um segundo exemplo. Um carpinteiro serra uma tábua de 1 metro, ou seja, de 100 centímetros, em 2 pedaços. Um dos pedaços tem um comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Que sentença matemática poderíamos escrever para calcular o comprimento de cada pedaço? Devemos encontrar dois números que representam em centímetros, ou também poderia ser em metros, os comprimentos dos pedaços em que a tábua foi serrada. Como um dos comprimentos é o triplo do outro, e aqui o triplo significa 3 vezes, podemos indicar o comprimento do menor pedaço pela letra y e o comprimento do maior pedaço por 3y. Fazendo um esquema dessa situação, temos o seguinte. O comprimento total, se trabalharmos aqui em centímetros, são 100 centímetros. E essa tábua foi dividida em 2 pedaços, sendo que um pedaço tinha o triplo do comprimento do outro. Então, nós chamamos o menor pedaço de y, e o pedaço maior, que é 3 vezes y, ou seja, 3y. E se nós juntarmos estes dois pedaços, ou seja, se somarmos o comprimento desses dois pedaços, y mais 3y, temos o comprimento total da tábua, que é 100 centímetros. Então, usamos a letra y para compor os números desconhecidos nessa sentença, representada por uma igualdade. As sentenças matemáticas que escrevemos nas duas situações são chamadas de equações. O que é então uma equação? Toda sentença matemática expressa por uma igualdade, na qual haja um ou mais símbolos que representem
números desconhecidos dessa sentença é denominada equação. E cada símbolo que representa um número desconhecido chama-se incógnita. Então voltemos ao slide anterior. Y mais 3y igual a 100 é uma equação, porque nós temos uma igualdade entre duas expressões algébricas e temos aqui a presença de uma letra, poderia ser mais letras, poderia ser um símbolo, mas algo que representasse um número desconhecido. E esse número desconhecido, esse número que nós procuramos encontrar, é chamado de incógnita. Então, nesta equação, a incógnita é y. Assim, a sentença matemática x menos y igual a 20 é uma equação com duas incógnitas, representadas pelas letras x e y. Então, nós temos aqui neste exemplo uma equação, porque é uma igualdade entre duas expressões algébricas e existem números a serem desconhecidos. Neste caso, temos dois números. Um deles é representado pela letra x, o outro é representado pela letra y. E nós procuramos, então, dois números que, quando nós fazemos a subtração entre eles, o resultado obtido é 20. Aqui o x poderia ser, por exemplo, igual a 30 e o y igual a 10. Por quê? 30 menos 10 é igual a 20. Como toda equação é uma igualdade, e vimos isso na videoaula anterior, nós podemos definir o primeiro membro, que é aquele que está situado ao lado esquerdo do símbolo de igualdade, e segundo membro como sendo aquela sentença matemática, né? Aquela expressão que está ao lado direito do símbolo de igualdade. Então, aqui as letras, elas representam números. Apesar de serem letras, elas vão representar para nós números. E mais à frente nós vamos aprender como fazer operações com letras e vai ser muito parecido com as operações que nós fazemos com os números. É importante frisar aqui que por várias vezes nós utilizaremos a letra x para representar a incógnita de uma equação. E esta letra x não deve ser confundida com o símbolo de multiplicação. Então, para que não haja esta confusão, nós não utilizaremos o símbolo de multiplicação como sendo um x nas equações, para que não haja essa confusão. Então, nós utilizaremos um ponto para representar uma multiplicação, ou simplesmente vamos omitir o símbolo da multiplicação. Então, quando eu coloco, por exemplo, 3y, isso é o mesmo que 3 vezes y. Então, quando eu tenho um número seguido de uma letra, isso representa a multiplicação daquele número por aquela letra. O mesmo vale quando eu tenho duas ou mais letras. Se eu escrevo x, y, isso indica x vezes y. Também se eu coloco um pontinho no meio, x, um ponto no meio, y, isso indica também uma multiplicação, x vezes y. Agora vamos ver alguns exemplos do que não são equações. Nós vimos que para ser equação tem que ser uma igualdade. Então não são equações aquelas sentenças que no lugar do símbolo do igual, ou seja, de uma igualdade, aparece uma desigualdade. Por exemplo, 2x mais 1 é menor do que 5. Isso é uma desigualdade. 2x mais 1 é maior do que 5. Também é desigualdade. 2x mais 1 é diferente de 5. Esse símbolo de igual cortado é o símbolo para diferente. 2x mais 1 menor ou igual a 5. 2x mais 1 maior ou igual a 5. Todas estas 5 são desigualdades. Então, não são equações por não serem igualdades. Já no sexto exemplo, que eu tenho 2 vezes 2 mais 1 igual a 5. É uma igualdade. Por que que não é equação? Porque aqui é uma igualdade numérica, ou seja,
não há nenhum número a ser encontrado. Todos os números que nós precisamos já estão aqui. Então, pelo fato de não ter um símbolo ou uma letra que represente um número a ser encontrado, ou um número desconhecido, que nós chamamos de incógnita, essa expressão, essa igualdade não é uma equação. Então, para ser equação precisa ser uma igualdade e precisa haver um número a ser encontrado, representado por uma letra ou por um símbolo que nós chamamos de incógnita da equação. Ok? Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.